Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma ação que pode subir mais de 2000% na bolsa e ainda por cima, pessoal, pagar excelentes dividendos para vocês. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Imagina só você ter essa grande multiplicação de capital e viver de renda. Essa ação aqui pode surpreender muitas pessoas. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essa ação misteriosa, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, direto e reto, tá? A ação misteriosa são as ações da Irani, pessoal, com código bolsa RANI3. A Irani é uma empresa que atua no setor de papel e embalagens. Nesse setor, a gente tem 3 dominantes aqui no Brasil: Klabin, Suzano e Irani. A diferença da Irani, pessoal, é que ela atua majoritariamente na parte de papel para embalagens, tá? Então perceba que é diferente da Klabin e da Suzano, que tem celulose na composição. Então faz com que a Irani seja mais anticíclica, né? Relativamente, não totalmente, porque também o papelão ondulado e as aparas, o papel em geral, ele acaba sendo cíclico. Com alto valor agregado, sim, mas depende de um e-commerce aquecido, consequentemente, né? Mesmo assim, acaba sendo menos cíclico do que a celulose, que acaba sendo uma montanha russa, né? E hoje, tecnicamente, a Irani, ela é uma microcap na bolsa, uma empresa com valor de mercado muito baixo, de 1,9 bilhão, fazendo com que a expectativa de expansão da empresa seja naturalmente maior, já que empresas com menor de valor de mercado, small caps no geral, elas costumam ter um potencial de rentabilidade mais elevado no longo prazo, porque tem mais fator de expansão, de crescimento, né? Ganho de fatia de mercado. Então, por isso que a Irani pode se destacar em relação aos seus pares. Não é à toa que desde o plano real, não vou conseguir compartilhar esse estudo aqui com vocês, mas desde o plano real, a Irani trouxe 2 vezes o retorno da Klabin. A Klabin trouxe ali 5.000%, enquanto a Irani trouxe ali, consequentemente, um retorno de 13.500%, tá? Só para vocês terem ideia, 13.500% de retorno em 20 anos, isso aqui dá aproximadamente, vamos colocar aqui, ó, 13.425%, tá? Você coloca isso aqui, ó, em 25 anos, desde o plano real. Então você teve um retorno de 21,6% ao ano com ações da Irani. A Klabin, ela deu ali 5.000%, tá? Claro, porque depende muito do ciclo que você pegou, até porque a Klabin é muito exposta à celulose. Mas, de qualquer forma, você teve 17,3% ao ano. Estão vendo como 3% a mais dá toda a diferença, 4%, a rentabilidade acaba sendo monstruosa. Ou seja, se você investiu 100 mil reais em ações da Klabin em aproximadamente 20 anos atrás, consequentemente você multiplicou esse capital para 5 milhões. E para quem colocou Irani na carteira, a um retorno de 13.500%, você multiplicou para 13,5 milhões, o dobro do que o da Klabin, justamente porque as small caps, elas têm sim esse potencial de rentabilidade mais elevado, tá? Hoje a Klabin poderia facilmente comprar a Irani para eliminar a concorrência, mas é bom que a Irani continue existindo, que gera pra gente um potencial de retorno mais elevado, senão formaria um verdadeiro oligopólio ali no setor de embalagens, tá? Hoje a Irani, quando a gente olha a apresentação aqui de resultados da empresa, a gente vê, né, que a empresa segue se recuperando de um 2024 desafiador, tá? Eu até faço uma brincadeira aqui com o pessoal do canal que 2024 foi o ano, é como se a Irani estivesse passando pela mesma coisa que o Banco do Brasil está passando agora. Por quê? Porque a Irani sofreu uma queda de preços abrupta no preço do papelão do lado, justamente por conta das crises ali, né, que teve nesse setor, e consequentemente o lucro da empresa desacelerou. Se não fosse o estado extraordinário, a empresa nem passaria de 100 milhões de lucro, porque ela acabou reportando lucro muito baixo ali para
2024, já com uma recuperação neste ano. Perceba que os lucros cresceram novamente para 42, 45 milhões, o ROIC, retorno, né, sobre capital investido, voltou a uma crescente depois de muito tempo de queda, e a empresa está sendo negociada a uma dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 2 vezes. E a gente percebe que grande parte desse aumento no resultado difere, né, no caso aí, é responsável justamente por esse crescimento no preço das aparas, do papelão do lado. Então perceba que, de fato, ó, de um ano para o outro, já tirando o não recorrente, a gente vê um aumento de 72% no lucro, mas, tá, a gente vê que 2024 para o segundo TRI de 25 foi um desastre, uma queda aqui no resultado bem expressivo. Isso acontece, pessoal, justamente pela ciclicidade do preço do papel. Então vocês têm que entender os fatores e comprar sempre nas baixas, porque aí você vai ter uma expectativa de retorno mais elevada. Volume de vendas da Irani segue crescendo, isso aqui é muito bom, tá? A empresa tem feito um bom trabalho e perceba que quando a gente olha, a dívida está controlada e olha o ROIC voltando aqui numa crescente, né? A gente teve uma grande queda no ROIC da Irani, fez com que as ações desabassem e agora a empresa está retomando o ritmo de crescimento. E perceba que o pagamento de proventos da empresa segue bom e ela tem um programa de recompra de ações. Para small caps é muito bom as empresas recomprarem ações, tá? Para qualquer empresa. Por quê? Que a gente diminui as ações em circulação, a sua participação dentro da empresa tende a aumentar, a empresa mostra que os papéis estão baratos, então ela acredita de que a própria empresa está descontada, e fora que a gente tem um aumento do provento e valorização na ação. A ação se valoriza por existir menos, no caso ali, ações existentes, será calculado por uma base acionária menor, o valor de mercado tende a aumentar dessa empresa, fora também, tá, um maior repasse de proventos, que com menos ações existentes, a Irani libera mais espaço para poder pagar mais dividendos para os seus investidores, tá? Nos preços atuais, será que a Irani está barata? Olha, eu acredito que está. Já esteve mais barata, tá? Por ser uma ação cíclica, quando o PL se estica, isso é bom. Ninguém queria comprar lá em 2024, quando o PL estava em 8, não falando que a Irani estava cara. Mas, pessoal, lembre-se que a Irani é cíclica, tá? E, consequentemente, olha o preço que a Irani chegou em 2024. A ação chegou aqui a ser cotada em 6,40, tava muito descontada. Agora que deu toda essa alta, parece que todo mundo quer comprar. Será que tá barata? Eu acredito que está. Se você tá olhando para uma lupa de longuíssimo prazo, a Irani hoje parece estar num preço bastante convidativo, tá? Pegando aqui, ó, o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, para esse tipo de empresa eu recomendo vocês usarem o EV sobre EBITDA, porque o lucro pode sofrer bastantes distorções. Hoje o EV sobre EBITDA é de 4, a média da empresa fica de 7 a 8, tá? Pra gente ser aqui mais exato. Então, consequentemente, pessoal, se eu pegar o EBITDA anual da Irani, a gente observa aqui, ó, você consegue consultar essa linha no próprio investidor 10, né, pegando de maneira anual. O EBITDA fica na faixa de 635 milhões. Se eu pegar esse EBITDA e multiplicar por 8, a gente teria um valor de mercado de 5 bilhões, tá? Um valor de firma, para ser mais exato. Não, pra gente tirar o valor de mercado, a gente vai ter que tirar a dívida. Então ela tem 1 bilhão de dívida, consequentemente o valor de mercado justo da Irani seria de 4 bilhões no curto prazo, trazendo um potencial de valorização nas ações da empresa aproximado de 104%, apenas para a Irani ser cotada no curto prazo a um preço justo aproximado. Fora que o repasse de proventos, né, tende a ser bom. Se a empresa continuar aí a 5 vezes lucro, tá? Porque o lucro líquido voltou a crescer. Então, ó, 1 dividido por 5 multiplicado por um payout de 50%, hoje Irani pode pagar facilmente, tá, um provento de 10%, para a gente ser mais exato. Então 10 a 9% seria um yield interessante aqui na Irani, olhando para médio e longo prazo. E se eu utilizar aqui, ó, a própria fórmula do PEG Ratio do Peter Lynch, que acaba funcionando muito bem para ações de small caps na bolsa de valores, a gente vai pegar um EV sobre EBITDA de 4. Qual que foi o crescimento médio da Irani? Payout médio foi aqui na faixa de 36%, 35%, tá? Até porque o payout está alto porque a dívida segue muito controlada. Então, 1 menos 35 multiplicado por um ROIC, tem que ser o ROIC, tá? Não pode ser o ROI, porque a empresa tem dívida. Dá para considerar o ROI? Dá, a dívida é baixa, mas vamos olhar, tá? Aqui para um ROIC. Qual que seria o ROIC? De 18%, tá? Supondo uma queda nesse ROI aqui um pouco mais saudável. Então, vamos, se a gente utilizar aqui um ROI de 18% na empresa, crescimento dos lucros, dá para ser um pouco mais, tá? Como a dívida é muito baixa, a gente pode olhar para o ROI, pessoal. Erro meu aqui, dá para olhar para o ROI, porque eu esqueci, eu pensei que era 2, tá? Enxerguei errado. A dívida líquida tá abaixo de 2 vezes, então dá para olhar para a ROI. Quando a dívida de uma empresa está abaixo de 2 a 1,5, você pode olhar sim inteiramente para o ROI, apenas se essa dívida estiver alta. Então, ó, 1 menos 35 vezes um ROI
de 25%, temos um crescimento provável na Irani de 16,2% ao ano. Se ela pagar um dividendo médio de 8, isso daria um retorno embutido no preço da ação de 24,2% ao ano, fazendo com que a Irani fosse ser sim um bom investimento olhando para médio e longo prazo. Já isso que nem reconsidera, né? A reprecificação de múltiplos aqui na empresa. Você está tendo a perspectiva apenas do lucro líquido continuar crescendo esta taxa e, consequentemente, o repasse de proventos continuar nessa linha de 7 a 8% ao ano. Quem comprou aqui a R$6, nossa senhora, fez um excelentíssimo negócio. Usando aqui o PEG Ratio do Lynch, ó, 4 dividido por uma perspectiva de crescimento de 16, você tem um ratio de 0,25, denotando que a ação está barata. Até mesmo se a gente utilizar pelo PL, tá? A gente vê que a ação está barata em todas as circunstâncias. Por isso que eu acho hoje Irani uma boa oportunidade. Porém, não é uma empresa para todo mundo, tá? Quando eu tava lá em 2024, ninguém queria. Eu via lá várias publicações na internet. Irani já virou um péssimo investimento, acabou, já era, tá? Claro, para quem comprou no preço errado, inclusive eu mesmo cometi esse erro, eu preferi me desfazer da empresa, porque eu paguei caro, paguei ali na Irani R$11, tá? E naquela época não estava muito legal para comprar Irani. Agora aqui nessas baixas, eu poderia sim ter comprado bastante, porém não dá para ter tudo, né, pessoal? Acabei focando em outras ações, mas eu acho que para quem tá pensando para longuíssimo prazo, possa ser sim uma ação bem interessante, tá? Que possa tanto te trazer um crescimento robusto no longo prazo e, consequentemente, tenha um bom pagamento de proventos. Outro ponto que pode beneficiar a Irani é o próprio Ibovespa. Já a queda de juros acontecendo para o ano seguinte, isso tende a aliviar a situação financeira de várias empresas no quesito dívida. Elas podem operar com capital maior, tá? Sem correr tantos riscos de uma Selic elevada. Elas podem crescer, expandir as suas operações com risco mais baixo. E isso tende a atrair fluxo de capital estrangeiro, diminuição na taxa de juros e, consequentemente, a bolsa acabar se valorizando por um fluxo local, estrangeiro expressivo. E as small caps tendem a reagir a isso, né? Geralmente, quando o Ibovespa engata um mercado de alta com baixa na Selic, as small caps tende a subir a uma taxa muito mais elevada do que as blue chips, as empresas de grande capitalização de mercado na bolsa, tá? Então, tecnicamente, vamos pegar aqui um Itaú da vida, para cada 1% de baixa na Selic, o Ibovespa sobe de 7 a 8%, o Itaú sobe 8%, uma Irani pode subir 20%, tá? Só para vocês terem uma ideia, só uma comparação aqui para vocês entenderem. Uma empresa menor tende a se valorizar muito mais do que uma empresa madura. Imagina um ambiente de Selic em queda mesmo abrupta para 12%. Irani poderia subir mais de 100% com muita tranquilidade, tá? Porém, aí é que tá. Não é uma ação para todos e você precisa acompanhar, olhar para a empresa sim, para médio e longo prazo. Lembra que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, achei sua análise massa demais. Só que aí é que tá. Eu tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa para facilitar nosso dia a dia? Bom, pessoal, boas notícias, eu tenho. E isso é a planilha das ações mais baratas aqui na bolsa, tá? Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda, fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada, tá? A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e estará também na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Irani. Em particular, não tenho a ação na carteira, portanto é uma empresa que eu posso sim seguir no radar, tá? E hoje, de small cap aqui na carteira, eu possuo apenas a BR Partners, representando 15,7% da carteira total aqui de ações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!